Fala, mestres, beleza? Thunder aqui. Desculpa, tá meio ruim, mas eu preciso conversar sobre esse negócio do apocalipse dos sites de animes que tá acontecendo. A Crunchyroll resolveu começar a fazer a limpa nesses sites e o pessoal tá de um lado muito comovido, de outro defendendo a Crunchyroll. Enfim, vou dar minha posição sobre isso e explicar um pouco mais sobre ambos os lados. Falar um pouco sobre pirataria também. É um assunto que eu já tentei falar várias vezes aqui no canal, mas eu nunca achei muito espaço para falar de uma forma, dando um exemplo, vamos dizer assim, como eu tenho agora. Já passaram aí alguns episódios onde aconteceram algumas coisas assim com sites de animes, por exemplo, sites que mineravam criptomoedas, sites que utilizavam a sua visualização para ir em visualização de outro vídeo no YouTube, sites fazendo essas merdas, mas é só site fazendo merda além de ser pirataria, né? É dois problemas nessa conta. E isso também cai na conta, né? Começando com a distribuição de animes no Brasil, não é mesmo? Afinal, sites de pirataria, eles vêm com a bandeira de entregar algo de graça que você não tem acesso, que você não teria acesso. Pelo menos ele começou assim, na época das primeiras fansubs, quando tudo isso era mato, vamos dizer assim. Eu mesmo comecei com animes, ir pra internet, né, pegar animes lá pra 2005, 2004, na época do Mirk. A gente tinha acesso aos animes em formato chamado RMVB, e era extremamente pequeno, era todo pixelado, era uma coisa assim horrorosa, uma noite inteira para você conseguir pegar um anime, né, um episódio de anime naquela época, era tempos bem difíceis. E naquela época você não tinha uma discussão muito assídua sobre pirataria, ou você não tinha muito essa sensação de você está fazendo algo errado, porque não tinha outro jeito de você assistir animes. Você tinha o jeito na televisão, mas ele era apenas aqueles títulos, uma grande maioria, inclusive, dos títulos, você tinha que ter TV assinatura, né? TV a cabo, TV a satélite, que era, na época, Cartoon Network, Fox Kids, que depois virou Jetix. E você teve Animax, você teve Locomotion, você não tinha mais do que aquilo. Ninguém sabia muito bem o que se tratava animes, inclusive naquela época. Pelo menos não os mais novos, que era o meu caso. Talvez o pessoal mais velho aí, que já tinha seus 20 e poucos anos e que já estava aí um pouco mais respaldado, que já tinha começado bem antes, da época de 80, por exemplo, a pegar algumas obras, já sabia aí mais ou menos o caminho das pedras, mas mesmo assim ainda era uma cultura muito de nicho, era algo que pouca gente conhecia. Começou a ganhar mais força, inclusive, ao longo dos tempos, até com os próprios eventos de animes, a internet evoluindo como a sua própria estrutura, então você teve o animes, né, sendo mais falado, pessoas que gostam de animes conhecendo mais títulos, e por uma boa parte foi por causa da internet, desse período onde acabou animes na televisão, ou pelo menos teve uma grande baixa, quando até a própria Jetix começou a ter menos títulos, a Cartoon Network começou a ter menos títulos, aí você teve um outro último boom de títulos, que foi entre 2007 a 2009, que foi a época da Animax, que eles trouxeram uma porrada de títulos, ótimos títulos, como o próprio Fullmetal Alchemist, que teve uma das melhores dublagens, assim, sem sombra de dúvidas. Eu ainda vejo Fullmetal como um dos animes que tiveram as melhores dublagens até hoje dos animes, e depois desse período meio que começou a morrer de novo animes, ou pelo menos a distribuição de animes de formas legais, porque depois daquilo você só tinha internet, e até temos hoje, né, vários serviços licenciados para você assistir, a própria Crunchyroll, a Netflix, HIDIVE, por um momento a DICE que estava aqui, só que eles acabaram saindo daqui, eles estavam distribuindo inclusive animes de forma gratuita, até chegar nessa época que hoje você facilmente tem mais de 80% do catálogo da temporada vindo através de formas licenciadas, às vezes até de forma licenciada, mas não nacional. O próprio HIDIVE, ele não tem um catálogo muito amplo em questão de coisas nacionais. Até chegar nesse período, né, que hoje temos muitos títulos e fácil acesso,
Você teve um período aí de 2008 a 2015, mais ou menos, você não tinha muito como pegar animes se não fosse forma não licenciada, vamos dizer assim. Então, assistir animes, além de tudo, sempre foi um grande cabo de guerra com direitos autorais, vamos dizer assim, com licenciamento, com formas legais de você absorver aquele anime. Eu posso dizer fácil que uma boa parte de uma experiência de pessoal mais velho, eu me incluo nessa conta. Hoje talvez nem tanto, porque eu assisto muito anime, né? Então a quantidade de anime meio que equivale a tudo que eu já vi anteriormente. Mas teve muita gente que acabou assistindo anime de forma ilegal, vamos dizer assim, através de fansubs. Isso daí era meio que normal antigamente. Hoje em dia, é até muito curioso, porque você pega um pessoal mais novo e eles conhecem, por exemplo, o Naruto, que é uma das franquias mais conhecidas, assim, no mundo dos animes, fácil, e eles conheceram dublado, eles nunca tiveram contato com o Naruto legendado, e, obviamente, se for dublado, foi de uma forma licenciada pelo SBT. Você teve transmissão lá durante tantos anos, e o pessoal acabou absorvendo e vindo pra cá. Assim como pra mim também a ponte que eu pego dos animes antigos, como Inuyasha, Yu Yu Hakusho, Samurai X, Sakura Card Captor, foram todos dublados, portanto eu assisti de forma licenciada, legal. E hoje estamos vivendo mais uma grande era dos animes, vamos dizer assim, pelo menos uma era nacional, eu diria até internacional, por quantidade de títulos, né, por relevância de títulos. Não só no Japão, mas eu acho que mundialmente, porque agora as sites de streaming estão vindo com muito mais força. Então, de uns 3, 4, 5 anos para cá, estamos tendo cada vez mais títulos licenciados, cada vez mais títulos de forma legal. E isso, obviamente, é maravilhoso. Tanto que 2018 é um ano que eu recordo de algo incrível que aconteceu para nós brasileiros no mundo dos animes. Tivemos fácil mais de 40 animes dublados durante o ano inteiro. Foi muito mais, contando Crunchyroll e Netflix, foi muito mais de 40 animes. E isso é maravilhoso. Ter animes dublados é a melhor forma de você fazer esse nicho, né? Esse pequeno, que hoje não é tão pequeno, grupo de otakus terem mais produtos, terem mais serviços, terem mais animes para consumir de forma legal, forma que você consegue fazer essa troca. O mercado é basicamente isso. Você tem pessoas que querem seu produto, pessoas que pagam pelo seu produto, e você, como desenvolvedora, retribui esse pagamento com mais serviço ou mais produto. Então vira esse ciclo. Quanto mais investimento, quanto mais pessoas ajudando, mais você tem investimento para trazer de volta. E isso é visível que está acontecendo tanto na Crunchyroll quanto na Netflix. 2018 foi um ano fortíssimo, principalmente para a Netflix, que ele não era tão expressivo em trazer algumas obras que não eram lá de grande relevância, por exemplo, que não era os Battle Shonens da vida, como o Nanatsu no Taizai, o Noxorcist ou algumas outras obras mais conhecidas, até o próprio Sword Art Online existe ali. Nesse ano, eles tiveram animes que eu acho fora da curva. High Score Gear, Kujira no Kora, acho que Joker Game, se eu não me engano, entrou no catálogo deles recentemente. Então, assim, são obras que não são lá nada conhecidas e não são franquias grandes. Nasceram aí e foram animes basicamente de temporadas, principalmente o próprio Kujira no Kora, que eu não vejo muita gente falando sobre. Eu acho que deu pra estabelecer bem como que funcionou, pelo menos, esse negócio, esse cabo de guerra entre pirataria e licenciado perante alguns tempos, onde uma época eles tinham mais respaldo, né? O pessoal de pirataria, fansub, tinha mais respaldo, pois não tinha mercado pra trazer animes pra cá, e hoje que a gente tem muito anime de forma licenciada, não todos, mas temos, e não os antigos, mas temos. Eu quero trazer um pouco mais da faceta das duas partes, eu quero falar primeiro da visão de uma fansub, depois eu quero falar de uma visão da Crunchyroll, ou de um site de licenciamento, e depois uma visão pessoal, beleza? Sobre visão dos sites de pirataria, eu não sei se vai fazer muito sentido separar esses sites de pirataria de duas formas. Existem sites de distribuição de animes e existem sites de fansubs. Os fansubs, no caso, pra quem não sabe, são os sites ou as equipes que legendam animes. Eles pegam os brutos, os RAWs ou
uma legenda lá de fora, né, uma legenda em inglês e traduzem para nossa língua. E existem outros sites que distribuem, né, eles apenas são focados em distribuição, eles não têm uma equipe que traduza. Quanto à equipe de tradução, eu tenho que relevar uma série de pontos. Porque quando você tá traduzindo uma obra e disponibilizando gratuitamente, não necessariamente você está ferindo direitos autorais. Você pode ter o argumento de você estar criando a sua identidade, você está ajudando a divulgar algo que esteja em outra língua. Mas mesmo assim você pode acabar caindo em problemas de direitos autorais se a empresa quiser. Direitos autorais, né, a lei do Fair Use, ele não é uma lei que protege 100% quem está trabalhando com esse tipo de conteúdo de terceiro. Eu sou o melhor exemplo para falar sobre isso. Ao longo de 5 anos de LBTV, fácil, eu já devo ter tomado mais de 20 strikes. Mas fácil. Assim, strikes que eu tomo, recorro, porque eu tenho um certo respaldo legal pra isso. Quando eu falo de animes, quando eu mostro animes na tela, quando eu faço react, não só é um react, eu estou criando algo em cima. Eu estou tendo a minha liberdade artística em cima de algo que é um conteúdo de terceiro. E a internet é vasta desses tipos de assuntos. Teve aí recentemente uma pena, né, que teve o artigo 13, que acabou passando lá na Europa. Vocês já devem ter visto essa história estourando em todo o santo lugar, e que obviamente também pode ter um problema enorme de vir pra cá, e de novo é o assunto de direitos autorais. É um artigo que tenta proteger quem é o autor dos direitos autorais. Uma grande babaquice, mas enfim. Nesse aspecto não tem muito o que defender quanto à proteção de direitos autorais, porque eles estão fazendo algo abusivo. Mas quando você está pensando aqui, quando é uma equipe, uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que estuda letras, uma pessoa que quer usar aquilo como um hobby, quer usar aquilo como uma forma de aprimorar as suas habilidades de tradução, e ela quer pegar aquela obra e traduzir e dar para a comunidade, e realmente dar, né, tipo, deixar um link ali disposto para a pessoa pegar e, olha, esse é o meu trabalho. Eu já ouvi até histórias de pessoas que eram de fansubs, que foram trabalhar em lugares licenciados, tanto de editoras, quanto até de sites de distribuição licenciado. Então você tem aí um vínculo. Obviamente, a própria, como eu falei também, você tem a própria comunidade conhecendo mais animes por causa do trabalho desse pessoal. E às vezes fazem trabalhos excelentes. Eu já peguei fansubs incríveis, que eles me contextualizaram muito bem. Quando ele tem o trabalho de legendar tudo, de explicar. Antigamente, você pega aí, uns 10 anos atrás, era muito comum as fansubs, além de traduzir o que estava no texto, eles colocavam um texto extra para explicar contexto. Então, às vezes, ele usa um termo que você não entende, ele explica em cima. Às vezes, ele aparece alguma coisa na tela, ele tem uma legenda em cima explicando. Então, você vê que tem todo um cuidado para fazer esse tipo de trabalho, e eu acho isso magnífico. Eu sei que não é 100% defendível, vamos dizer assim, e até para fazer esse tipo de coisa existe custo. Para você manter um site no ar, um site que tem movimentação de arquivos, né, e arquivos pesados, um episódio hoje chega a 400, 500 mega fácil, você precisa de custo, inclusive, você precisa bancar aquele servidor para você poder jogar os seus arquivos. Então, você tem também a questão de custo. Por mais que você esteja fazendo de graça, não sai de graça no final das contas, né? Pelo menos para quem está fazendo, não tem como. É muito difícil a pessoa ter dinheiro para bancar um servidor para manter esses animes que ela legendou no ar. Por outro lado, você tem os sites de distribuição, que são sites que simplesmente pegam dessas fansubs e jogam no site deles. E acabou. Nesse ponto que começa a complicar, porque alguns sites de fato não fazem um trabalho tão abusivo, mas tem outros que te enchem de propaganda, de pop-up, você assiste online, qualidade bosta, seu computador começa a minerar criptomoeda, visualização acaba indo para algum site de alguma pessoa no YouTube, pode acabar pegando vírus. É extremamente perigoso você assistir animes em sites hoje em dia que não são licenciados. A verdade é essa. Por mais que você possa gostar de vários sites, você sabe que muitos deles fazem cagadas. Eu fico abismado como existe cliques, banners e tudo isso. E meus mestres, acreditem, esse pessoal ganha uma grana.
esse pessoal ganha uma grana. Então, assim, eles não estão fazendo por amor. E tem um site de anime que tá enfiando 300 banners na sua cara, que tá fazendo você minerar criptomoeda, que tá te mandando pra vídeo do YouTube, não sei da onde, que tá minerando cada vez mais o seu segundo que você está ali naquele site e colocando até malwares dentro do seu computador, vírus e coisas do tipo, ele não tá fazendo por amor. Ele tá cagando pra quem está ali consumindo o negócio dele. Ele tá querendo minerar dinheiro. Foda-se. Usando os otakus como bode expiatório. Por um lado, você tem, de fato, o pessoal que quer fazer um bom trabalho. Eu já conversei até há um bom tempo atrás com o pessoal de fansub e eles fazem um trabalho decente, um trabalho muito legal de regionalização. Às vezes até melhor do que trabalhos licenciados, pessoas às vezes que não têm muito conhecimento sobre o ponto específico que está sendo trabalhado, às vezes não dá nem tempo. Você pega, por exemplo, uma obra histórica, né, um anime que vai falar sobre obras históricas. O próprio Rakugo, por exemplo, se você tem um bom trabalho de localização, você pode trazer alguns nomes, conceitos, como notas de rodapé, ou até mesmo no final do episódio, que também tem muitos sites que faziam isso, né? Muitas fansubs que faziam isso e eram coisas maravilhosas, te contextualizavam. Se eu não me engano, o último site que eu vi fazendo isso, eles fizeram com drifters. Eles colocavam no final do episódio todo, né, o glossário, né? Todas as informações de vários elementos que apareceram no episódio, de nomes e coisas, e eram trabalhos fantásticos. Eu acho isso lindo demais. Mas, por outro lado, dentro desse mesmo espectro de pirataria, você tem sites que fodem o seu computador, que cagam pra você, destroem você e enriquecem usando animes pra isso. Do lado da Crunchyroll, obviamente, eles estão todo no direito deles, eles são detentores de todos os direitos autorais dos animes, inclusive dos animes dublados, que às vezes são distribuídos por outros meios. Eles estão extremamente corretos. Também, obviamente, vai gerar um murmúrio, como já está gerando, porque tem um pessoal que simplesmente não aceita. Mas eu vejo muita gente reclamando por motivos errados, sem pensar um pouco nesse todo histórico que eu falei, sem pensar que hoje a gente tem 80%, 90% de uma temporada indo de forma licenciada, seja na Crunchyroll, seja na High Dive, seja na Netflix. Também existem outras críticas falando, pô, mas a Crunchyroll não é um bom site, o serviço deles não é legal. Ok, você é consumidor, você tem direito de reclamar, você tem direito de ir pra concorrência também, mas não tem muita concorrência por enquanto. Você tem concorrência de fato, mas não nacional, né? Hoje, de fato, a Crunchyroll, eles têm o maior catálogo de animes e o mais atropelador também, porque eles trazem muito animes e isso, com certeza, é maravilhoso. Mas reclamar que o serviço do site é ruim, quando você utiliza um site que joga 300 banners na tua cara, que vai jogar o seu consumo de memória lá em cima, porque ele tá utilizando o seu computador pra minerar Bitcoin, é uma síndrome de Estocolmo absurda essa, né? Pra fechar a minha visão sobre isso, hoje em dia a Crunchyroll ou qualquer tipo de licenciadora tem todo o respaldo pra fazer isso. Não é como se eles estivessem pegando e, foda-se vocês, a gente vai fechar todos esses sites e caguei, falou. Não é assim que tá funcionando, porque a Crunchyroll, ela tá dando todo o recurso possível pra você consumir animes de forma legal. Você tem pouquíssimas obras que acabam ficando fora do catálogo deles e você não consegue consumir de forma legal. E não é de hoje. Vai fazer mais ou menos uns 3, 4 anos que eu faço análise de temporada. E dentro desse tempo eu vi a progressão de quantas obras a Crunchyroll vem trazendo. E ano passado foi absurdo a quantidade de títulos. Foi pouquíssimos títulos que eu acabava consumindo que não ia pra Crunchyroll ou que não ia pra Netflix. Sinceramente, para ter animes hoje em dia licenciados e ter 80, 90% de um catálogo de uma temporada que chega a 30 animes, 40 animes, é muito complicado você falar que eles não estão fazendo por onde. É muito difícil você criticar a ação da Crunchyroll pra falar, olha, nós temos respaldo, não precisa de pirataria, vem pra mim. Porque aqui você tem anime online, você assiste em alta qualidade, você assiste de forma legal, eu não vou minerar
Bitcoin no seu computador, você não vai dar view para site ilícito, você não vai pegar vírus e você vai ter um catálogo recheado de obras. E ainda por cima, um catálogo de animes dublados. Porque se fosse por causa de sites de animes, se fosse por causa de fansubs, existem até fandubs que fazem um trabalho bem legal, mas obviamente são trabalhos muito específicos, porque dublagem é um negócio que dá um trabalho desgraçado e ainda mais é muito caro. Quando você vê a Crunchyroll trazendo um pacote com tantos animes dublados, animes atuais, animes bons, com bons dubladores, no começo de 2018, sim, existiram aí alguns animes com qualidade um pouco questionável, pegando estúdios até de fora pra fazer dublagem. Foi coisas assim que eu não me meti muito pra falar, mas eu só fiquei observando. E hoje em dia você tem dublagens que trazem até grandes nomes, até pro mundo dos otakus, né? Por exemplo, o Wendell Bezerra, o próprio Guilherme Briggs. O próprio Guilherme Briggs está fazendo o personagem principal de Mahou Tsukai no Yome. Então, caraca, é um dos maiores pilares da dublagem nacional, fazendo um anime tão expressivo. Você quer mais do que isso? Você não vai ter isso no site de pirataria. É simples. Os caras não vão contratar o Guilherme Briggs pra fazer um anime que você gosta. Jamais. O que me dói um pouco é que nessa história, né, de alguns desses sites caírem, alguns sites com catálogo muito recheado de coisas boas vai morrer. E é um catálogo que você não tem acesso de forma licenciada por motivos óbvios. Você vai pegar um anime de 80, 90, é muito difícil você acabar tendo ele no catálogo. Você vai pegar, por exemplo, quero assistir Guerreiras Mágicas de Rei Earth. Aonde eu vou ver esse negócio licenciado? Não vai ver. É o mesmo problema também que a gente tem no mundo dos jogos. Até tem um vídeo muito legal que o Araújo fez sobre pirataria, vou deixar linkado aqui embaixo, falando da pirataria dos jogos. Eu acho que também alguns aspectos reverbera muito bem nessa situação. O mundo dos jogos, inclusive, ele conseguiu crescer muito por dois fatores. Primeiro, a Steam, eles revitalizaram a forma de distribuição de jogos, então você compra o jogo, você tem o serviço deles lá, até o próprio Steam vende animes, tem episódios para comprar ali, obviamente todos em inglês. E o fator mais determinante do porquê é difícil você consumir animes até de formas legais, que não sejam por site de distribuição. O problema é da língua. Você consegue jogar um jogo japonês. Obviamente você vai perder uma boa parte da experiência, mas você consegue. Agora, você assistir animes em japonês sem ter nenhum tipo de domínio da língua, você vai ter apenas os visuais. Quase toda a sua experiência vai ser jogada no ralo, porque você não tem como absorver a história, que é o fator mais determinante de um anime, que é um fator mais determinante de um filme, de um livro. Se você não entender a língua que está sendo contada ali, você não absorve. No jogo, você pelo menos tem a narrativa emergente, né, o próprio gameplay, a própria história que você monta jogando aquele jogo. Eu joguei uma série de jogos japoneses, até jogos de RPG japoneses, e eu tenho as experiências da vivência naquele jogo, mas não da história sendo contada, e isso realmente é um grande problema. Mas com animes não tem o que fazer. E mesmo que você possa, digamos assim, quero pegar de forma licenciada, quero ir comprar DVD japonês, você vai gastar uma bagatela absurda, você, de novo, não vai ter como consumir aquilo que você está comprando, porque muito dificilmente você vai saber japonês, ou é uma pequena parcela de pessoas que sabem japonês. Às vezes é até difícil de achar no catálogo deles alguns animes antigos. Quero assistir o primeiro Digimon. Como que você vai fazer? Vai comprar lá fora? São 300 mil DVDs com o negócio? Eu nem sei como que... Se existe DVD do primeiro Digimon pra você comprar. Obviamente não vai ser dublado, vai ser tudo japonês. Então assim, consumir animes sempre foi algo muito difícil aqui. Você sempre teve poucos recursos e poucas formas de você consumir que não seja de fato de formas não licenciadas. Mas hoje, pelo menos no catálogo atual, né, você pega animes de 2015 pra frente, não é desculpa. Você tem uma grande quantidade de animes que vem pra cá. Não condeno a atitude da Crunchyroll. Eu fico só um pouco triste se alguns sites que têm um catálogo antigo eles acabam morrendo, que são um catálogo que você não consegue ter licenciado. Eu gostaria muito que isso tivesse como você absorver de forma legal. Eu tô mal acostumado de assistir animes de site piratas. Eu odeio entrar em site pirata. Eu odeio ter que enfrentar 500 mil banners. Eu odeio isso. Eu acho ofensivo. Pra pegar o conteúdo ali, eu tenho que passar por uma
série de coisas e eu sei que meu computador já foi minerado várias e várias vezes por causa disso. Ah, mas o site da Quanjur tem problema. Caraca, como se não tivesse problemas em sites não licenciados, né? Como se não tivesse um mar de merda que esses sites fazem com o seu computador. De qualquer forma, dando as minhas conclusões, a Crunchyroll não está errada, eles têm todo o direito de fazer isso. Eu concordo 100% com a atitude que eles estão tomando. Eu não sei se eles estão discriminando, vamos dizer assim, só o site de distribuição ou as fansubs também. Eu não sei se fansub vai acabar também caindo nesse balaio. Fansubs que eu não sei aí em formas legais se eles podem pegar esses títulos, fazerem as suas legendas e distribuírem gratuitamente, que teoricamente foi assim que funcionou durante um bom tempo. Na época de Mirk, os caras faziam isso. Eles faziam um servidor lá, jogava ali e tô aí o nosso catálogo para você assistir, porque eu tenho quase certeza que nessa época os caras não ganhavam um puto. Eu tenho quase certeza que o pessoal que distribuía em torrent antigamente não ganhava um centavo por que eles faziam. Se é pra trabalhar com conteúdo de terceiro, não é pra ganhar dinheiro em cima. Eu não sei nem se legalmente uma fansub poderia monetizar a legenda que eles estão fazendo. Eu não faço ideia. E de novo, eu tô fazendo esse vídeo um pouco mais de cabeça aqui. Posso tentar dar uma pesquisada depois. Quem souber de leis pode deixar aqui embaixo também, para dar uma ajudada aí, acrescentar um pouco mais nessa discussão. E o último argumento que eu não consigo aceitar é essa de Thunder, eu não tenho dinheiro. Thunder, é caro. Legal, você não tem dinheiro? Você não tem condições? Você não consome. É simples. E eu não tô falando só de animes, eu tô falando de tudo. Cara, se você passa na frente de uma padaria com fome e você não tem dinheiro, você não come. É simples. Se você não tem dinheiro pra comprar um jogo, você não compra. Se você não tem dinheiro pra comprar uma roupa, você não compra. Estamos no mundo capitalista, minha gente. Você quer fazer o quê? Você vai passar na frente da padaria, porra, me vê um X-tudo aí. Não existe essa de não pagar pelo produto e pelo serviço. E outra, quando você paga pelo serviço, você consegue ver Guilherme Briggs fazendo o Elias do Mahou Tsukai no Yumi. É simples, gente. A conta bate. A Steam é enorme do jeito que é hoje porque tinha gente pagando. Porque tem gente que dá dinheiro. Fortnite e League of Legends como um dos maiores jogos e mais ricos do mundo porque tem gente que paga. Se não tem investimento, o site licenciado não cresce. Se não tem investimento, você não vai ter seu anime. Quanto a catálogo antigo de animes de 80, 90, 2000, é uma pena. É realmente uma pena que não tenha um serviço ou uma forma que não seja legal para você absorver todos eles, para você consumir eles. Geralmente também, se você vai pegar pela internet, eles estão em qualidades péssimas. Você perde como, obviamente, indivíduo, porque você não vai ter aquela experiência, mas também não tem como você ter aquela experiência de uma forma licenciada. Esse assunto é muito mais delicado, eu não vou entrar agora. Esse daí é um assunto que eu iria ter que pesquisar um pouquinho mais, principalmente para falar em questão jurídica, questões legais. E nesse ponto eu vou acabar ficando em cima do muro porque eu não sei exatamente. Legalmente eu não sei se é errado sites que, por exemplo, tenham seu catálogo animes que eles mesmos fizeram a legenda e disponibilizam de graça. Eu não sei como funciona isso. Mas é isso, gente. O vídeo já ficou gigante, eu sei. Falei muito mais do que eu deveria. Mas espero ter acrescentado um pouco a essa discussão. Novamente, desculpa aí pela minha voz, eu não tô legal. Mas, enfim, né? Acontece. Thunder morrendo não é novidade pra ninguém. E fiquem ligados aí que esse mês de fevereiro vamos começar o nosso LB Awards. Provavelmente eu vou acabar fazendo um dia sim, um dia não. Vão ser 7 vídeos, então talvez eu faça um dia sim, um dia não, pra ir colocando eles no ar, pra vocês terem logo acesso a eles, porque eu não consegui terminar todos ainda, porque é muito vídeo e dá muito trabalho pra fazer. Beleza? Então eu vou indo nessa, um bom anime, até o próximo vídeo.